Olá, Taubaté, você conectado aqui na nossa programação, no nosso mix de conteúdos. Hoje é quinta-feira, 17 de outubro de 2024 e você confere comigo a partir de agora a edição de hoje do Mix da TV. Lembrando que é um programa menor, porque logo mais tem solenidade. A gente tem as principais notícias do nosso Mix, também tem uma entrevista na hora do papo falando sobre o Dia Nacional da Vacinação e a gente também vai relembrar a solenidade em homenagem ao Dia do Professor Taubateano, que aconteceu o ano passado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mix da TV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa que une informação, entretenimento, os melhores cortes da nossa programação e muita informação para deixar você atualizado por dentro de tudo que acontece em Taubaté, no Brasil e no mundo, mas sempre com muita leveza e bom humor. Para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente precisa e conta sempre com a sua participação. Por isso, entre em contato com o Mix da TV. Aí na tela os canais para você participar da nossa programação através do e-mail tvcamaratete@gmail.com. Pode mandar sua dica, sugestão. No nosso canal youtube.com/tvc Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido aqui na nossa emissora. Mas se você perder a nossa live, não tem problema, porque a gente tem os canais com a nossa playlist. São os vídeos produzidos aqui na casa, tem do Desbravando, Espaço Comunitário, Fora da Caixa. Todos os programas estão disponíveis lá no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Você também pode assistir ao vivo pelo facebook.com/Câmara Taubaté, principalmente quando a gente tem transmissões ao vivo, e também pode se conectar em outras redes sociais, como por exemplo o TikTok e o Instagram, através do Câmara Taubaté. Além disso, você já tem como opção disponível mandar foto, vídeo, sugestão de pauta através do WhatsApp. O DDD é o 12 e o número que te conecta com a gente é o 3625-9525. Várias formas de contato, várias possibilidades. Eu quero a sua participação e a sua opinião aqui no Mix da TV, da TV Câmara Taubaté. Hoje o nosso mix é um pouquinho mais curto, porque daqui a pouquinho, a partir das 2h30 da tarde, tem mais uma solenidade com transmissão daqui da TV Câmara Taubaté. É o Dia do Professor, que será homenageado e comemorado aqui na Câmara, além da entrega do diploma Educador Taubateano do Ano. Você vai acompanhar as boas práticas e como os docentes estão desenvolvendo suas atividades aqui na rede pública municipal e em outras instâncias também. Esta solenidade, ela já é característica aqui da Câmara e aconteceu em outros anos. Para a gente começar a edição desta tarde, a gente vai relembrar como foi essa mesma solenidade do ano de 2023. Vamos ver? Solta o play. O Dia do Professor é comemorado oficialmente no dia 15 de outubro, mas a Câmara de Taubaté celebrou a data no dia 18 com uma bela solenidade. Além de homenagear os profissionais da educação, a casa aproveitou o evento para entregar o diploma Educador Taubateano do Ano ao profissional que se destacou em sala de aula em 2022. A cerimônia foi presidida pela vereadora Elisa, representa Taubaté, e o vereador Douglas Carboni foi responsável pelo discurso oficial. Ele destacou o legado dos professores na formação de todos os profissionais e elogiou a persistência da categoria que dá esperança de um país melhor. Os professores Lucimara França dos Santos Bandeira, Antônio de Andrade Júnior, Mônica de Faria Pereira Nader e Alexandre Prado Sherman receberam os aplausos de todos do plenário. Lucimara se formou em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná e atualmente é professora no berçário da escola Professor Benedito Osvaldo Salgado, além de cursar pós-graduação em Neuroeducação e Deficiência Intelectual. Antônio decidiu ser professor aos 13 anos e teve que trabalhar no comércio e indústria para custear o ensino superior. Hoje é formado em História, Arte e Educação Física, tem pós-graduação em Educação Especial e leciona na Escola Dr. José Marcondes. A terceira homenageada, Mônica, iniciou a carreira em 1985 e 10 anos depois ingressou na Escola Jardim das Nações. Durante sua jornada, foi amparada pela família e colegas de trabalho, dos quais extrai bons exemplos e condutas para aplicar na formação das crianças. Por fim, Alexandre dá aula de Patologia Geral na Universidade de Taubaté desde 1998, mestre em Biopatologia Bucal pela Unesp, integra o Conselho Administrativo da Autarquia, é revisor de revistas científicas e autor de livro e artigos.
Ele também presidiu o Conselho Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento da Unital. Já a entrega do diploma educador taubateano foi feita pela comissão criada pela Câmara para avaliar os projetos inscritos durante o mês de setembro. 10 professores concorreram e o vencedor foi Josué Ataíde Mendes Lobato, da Escola Irmã Celeste, com o trabalho Leitura na Primeira Infância, Sítio do Pica-Pau Amarelo. O projeto foi desenvolvido com alunos de 4 e 5 anos de idade e consiste na leitura de um livro de Monteiro Lobato, escolhido pelas crianças, com roda de conversa e confecção de um vestido de casamento para Narizinho. Os próprios estudantes também produziram os próprios livros. Ao receber o diploma, Josué defendeu mais investimentos na primeira infância para valorizar o desenvolvimento intelectual e social das crianças desde cedo. Ele reforçou que a escola dá certo quando existe uma comunidade junto com ela, uma gestão democrática e políticas públicas. A solenidade completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Acompanhamos então, Webcâmara, como foi esta mesma solenidade, no ano passado. Daqui a pouco, a partir das 14h30, na programação da TV Câmara Taubaté, tem a transmissão desta solenidade em homenagem ao Dia do Professor e também a entrega do diploma Educador Taubateano do ano. Vale a pena você acompanhar para ver quem serão os homenageados. E agora a gente segue o Mix da TV, porque é na hora do nosso Mix de Notícias. Trazer os destaques para você nesta edição, começando pela seguinte notícia. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu inscrições para o curso Introdução a Libras, com 1.500 vagas disponíveis. As aulas online integram a Escola da Inclusão, ambiente virtual dedicado à promoção e à disseminação do conhecimento sobre inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. A iniciativa é resultado da parceria entre a Secretaria e a Univesp. Os alunos matriculados poderão acessar os conteúdos e aulas ministrados por professores surdos com formação específica na área e, ao final do curso, receberão um certificado de conclusão. Diante da missão de proporcionar um ambiente educacional acessível e acolhedor para pessoas com e sem deficiência, a Escola da Inclusão busca capacitar indivíduos para que se tornem agentes de mudanças em suas comunidades. O objetivo é formar cidadãos comprometidos com as causas das pessoas com deficiência, como acessibilidade comunicacional, empregabilidade e liderança. A escola é projetada em ambiente virtual exclusivo da Univesp para garantir a participação plena de PCDs, pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais e intelectuais. Essas informações são da Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo. E agora tem uma segunda notícia para você, uma notícia regional. O Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira devem ficar atentos à possibilidade de queimadas ao longo da semana, segundo informações divulgadas pela Defesa Civil do Estado. A situação deve se agravar no decorrer dos dias e se intensificar nas regiões do Vale Histórico e nas áreas de vegetação da bacia do rio Paraitinga. Hoje, dia 17, a área classificada em alerta se estende para todo o Vale do Paraíba. Em casos de incêndio, é importante acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou ainda a Defesa Civil pelo 199. Com a condição de queimadas e previsão de tempo quente e seco, são recomendados cuidados diários com saúde, hidratação e proteção ao sol. A prática de atividade física ao ar livre deve ser evitada nos horários mais críticos do dia e é recomendado também o uso de soro nos olhos e nariz. Essas informações são do portal T7 News. Uma terceira notícia para você: a Defesa Civil do Estado também emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento entre sexta-feira, amanhã, dia 18, e domingo, dia 20. O alerta é devido à passagem de uma frente fria que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento, podendo chegar a mais de 60 km por hora e quedas de granizo em pontos isolados. Confira a previsão dos acumulados de chuva segundo a Defesa Civil. Aqui, para a região metropolitana do Vale do Paraíba, são esperados 95 milímetros. A região da Baixada Santista e Vale do Ribeira, 100 milímetros. Litoral Norte, 150 milímetros. Para receber a notificação da Defesa Civil Estadual, você pode se cadastrar com seu SMS, mandando para o número 40199 com o CEP do seu interesse. Essas informações que eu te passei agora são do portal Aqui Vale. Para a gente encerrar, tem a nossa quarta notícia aqui no nosso Mix. Neste sábado, dia 19, das 10 da manhã às 4 horas, o Senac Taubaté realizará o evento Casa Aberta, um dos maiores e mais importantes eventos do Senac.
A última edição foi em 2019, antes da pandemia. Depois, foi interrompido. Serão mais de 50 atividades gratuitas na unidade dos mais variados assuntos: gastronomia, inteligência artificial, jardinagem, bem-estar e empreendedorismo. Algumas oficinas necessitam de inscrição prévia pelo site do Senac São Paulo, que é o eventos.sp.senac.br/casaaberta/tal. Informe-se através do link e tenha essas informações e participe aí do Senac Casa Aberta. Agora a gente vai para o intervalo, porque hoje é o Dia Nacional da Vacinação e na sequência a gente volta para falar deste assunto na Hora do Papo. Nós conversamos com a doutora Stella Zoner, que trouxe muitas dicas e informações. Fique com a gente junto e conectado aqui na nossa programação. Mix da TV volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 17 de outubro de 2024. Hoje é o Dia Nacional da Vacinação. Para a gente falar mais sobre esse assunto, está na hora do nosso quadro Hora do Papo. A vacinação é uma medida importante para a prevenção de doenças, deve ser acompanhada ao longo das nossas vidas e é uma estratégia de saúde pública, além de estimular o nosso sistema imunológico e nos proteger contra doenças. Para a gente falar sobre o Dia Nacional da Vacinação, a gente conversa com a doutora Stella Zoner, que recebe a gente aqui na residência dela. Muito obrigado por receber a nossa equipe tão bem. É um prazer que vocês estejam aqui falando de um tema importantíssimo. A gente fala de vacinação, é algo que faz parte da nossa cultura, mas tem muita gente que ainda não sabe como é que funciona, né? Como é que funcionam as vacinas na prática? Na prática, o que a gente faz quando vacina uma pessoa? Oferece uma forma amansada do micro-organismo, do micróbio, seja um vírus, por exemplo, atenuada que a gente fala. Exemplo, vacina do sarampo. Uma forma morta, né? A gente tem vacinas da Covid, que são vacinas desse tipo, por exemplo, Coronavac. Ou um material que pertence àquele micróbio que é colocado no organismo da pessoa. A gente tem como exemplo as vacinas antipneumocócicas, que é onde você tem a presença da cápsula da bactéria associado com uma proteína para aumentar o potencial de gerar anticorpos. Então, a gente apresenta para o corpo formas boazinhas dos micróbios para que ele forme os anticorpos e, uma vez frente à forma selvagem, não adquira a doença e sim manifeste a resposta. Desde 1973, o Brasil tem o Programa Nacional de Imunização, né? São várias vacinas que são disponibilizadas gratuitamente pelo SUS. Quais são essas principais vacinas e qual que é a importância da gente ter a carteirinha de vacinação atualizada? É o Programa Nacional de Imunizações, um exemplo do mundo, uma organização excelente. E temos várias vacinas, eu vou citar as da primeira infância, né? A vacina de hepatite B, que controla e evita uma doença potencialmente muito grave, né? As vacinas antipneumocócica, antimeningocócica, evitando as meningites, a vacina contra o tétano, a vacina contra a difteria, contra a coqueluche, contra a febre amarela. Então, várias vacinas gratuitamente. É uma boa aplicação dos nossos impostos. Pagou-se o imposto e virou vacina? Parabéns, né? E tudo muito certinho, você tem acesso a uma lista dessas vacinas com as idades certas de fazer e o postinho está aí na esquina da sua casa. Graças a esse programa, várias doenças foram erradicadas do nosso país, por exemplo, mas elas voltaram a ser um fator de preocupação nos últimos anos, né? Quais são essas doenças que a gente não conta mais na população, graças ao programa de imunização, e como que a gente pode se prevenir para que elas não voltem novamente? Fazendo vacina, né? Vacina é tudo de bom. Vacina é prevenção, vacina é proteção. A gente previne fazendo vacina. Mas o que aconteceu, por exemplo, em meados, eu não me lembro exatamente o ano, mas recebi a informação na Vigilância Epidemiológica de Taubaté que a gente estava livre do sarampo no nosso país. Livre. Puxa, fiquei tão feliz, né?
de repente estamos tendo novamente casos há alguns anos. Sarampo é uma doença grave, sarampo não é sarampinho, não. Sarampo é uma doença que acaba com a imunidade, complica com pneumonias associadas e leva à morte, muitas vezes. Ou então sequelas neurológicas, tem uma síndrome a médio prazo, mais crônica do sarampo, que dá sequela neurológica. Então, gente, não brinca com coisa séria, faz a vacina direitinho, que está aí à nossa disposição. A minha carteirinha está em dia. A gente tem percebido, com o avanço das redes sociais, principalmente das novas tecnologias, o número exacerbado de fake news relacionados à área da ciência, e quando a gente fala de vacinação não é diferente. Qualquer recomendação da senhora para os pais e responsáveis continuarem atualizando a carteirinha de vacinação dos filhos, dos menores e também os adultos, né? Até porque a gente também precisa de imunização a vida inteira. Com certeza. Gente, não me peçam para construir uma parede. Eu não sou engenheira, eu não sou arquiteto, eu não sou pedreiro. Então não peçam para uma pessoa que não entende de vacina e não creio na opinião dela sobre vacina, né? Nós temos dentro da saúde pessoas especializadas em vacinação que estudam isso e tal. Então, onde você procura informação de vacina? Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, Sociedade Brasileira de Imunização, são confiáveis, né? São locais de confiabilidade. Qualquer pessoa que escreve, que não sabe nada de vacina, não tem nem noção de como é feito, acho que eu ouvi dizer que fez mal. Gente, o ouvir dizer não deve ser usado. É o provado, é o científico, é o comprovado. E sim, vacina dá algum efeito colateral? Sim, dá. Às vezes dói no local da aplicação, fica um roxinho, né? Se tiver um pequeno sangramento, fica um vermelho, um pouquinho irritado. Febre pode ser acompanhada. É o organismo reagindo, é o organismo recebendo aquele estímulo. Quando a gente é criança ou adolescente, geralmente tem um pai, a mãe ou um responsável que acompanha a gente até o posto, tem as campanhas, o famoso Zé Gotinha, como a gente acostumou, né, fazer parte do nosso dia a dia. Mas quando a gente se torna adulto, a nossa carteirinha precisa ser atualizada. Quais são as vacinas que os adultos geralmente esquecem de tomar e eles devem ter isso atualizado? Simples demais. A vacina antitetânica, que você recebe, né, acompanhada de outra, aos 5 anos de idade, 4 anos de idade. Daí aos 15 o cara já está meio esquecido, mas a mãe dá uma cutucada, porque ele ainda mora com a mãe. Mas aos 25, aos 35, aos 45, até você morrer você tem que fazer antitetânica, tá? Então faça antitetânica, porque evita uma doença que mata, o tétano, né? Então nós temos que estar atualizado. Por exemplo, a vacina de gripe para o idoso e para todas as populações. Eu falo do idoso, porque o idoso é mais sensível, né? E temos a Covid, gente, tá aí. Temos que fazer a Covid. Quanto? Mas eu ouvi dizer que tem uma vacina da Covid. Gente, é melhor às vezes uma febre da vacina do que uma doença que mata, né? Então eu não jogo na loteria, não, eu tomo a vacina. A gente está conversando com a doutora Estela Zoner neste Dia Nacional da Vacinação, hoje, 17 de outubro de 2024. A gente está homenageando essa data, comemorando e incentivando também a população a deixar sua carteirinha de vacinação atualizada. Doutora, a senhora falou agora da Covid, a gente acabou de passar por nós estamos num período pós-pandemia, podemos dizer assim. Foram 3, 4 anos, né, de muito sofrimento, muitas discussões. A senhora sendo da área da ciência, como que a senhora viu esse avanço tão rápido, significativo e valioso do desenvolvimento dessas vacinas? Tá. A pandemia passou, porque estava no mundo inteiro, mas nós temos casos acontecendo o tempo todo na nossa cidade, mesmo em pessoas vacinadas, né? Quando o sujeito é vacinado, ele tem mais fraco, né? Mas houve um movimento mundial frente a uma doença que estava matando, ceifando vidas, né? Para que se produzisse e acelerasse a produção de vacinas. Isso foi uma crítica de algumas pessoas desavisadas. Gente, se eu tenho uma fábrica que funciona de dia, quando eu preciso que ela funcione 24 horas, eu ponho equipes de turnos, né? Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, e ela passa a funcionar 24 horas. Quando eu estou direcionando para uma função, mas existe uma premência, um desespero por causa da vacina da Covid, eu direciono para fazer vacina da Covid. Por isso que foi rápido. As tecnologias já existiam. A vacina da hepatite A,
dando um exemplo, ela é uma vacina de vírus morto, vamos falar assim, não é bem esse nome que a gente usa. Daí, a Coronavac é uma vacina de vírus morto. Então, foi pega uma tecnologia existente e transformada numa nova vacina. Então, gente, foi uma organização, um planejamento, um esforço mundial que deu certo. Depois das vacinas, a coisa melhorou e se controlou. Segundo o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização conta com 31 vacinas, 4 imunoglobulinas e 13 soros. Doutora, quais são os soros mais comuns no Sul e do SUS, né? E eles também fazem parte dessa campanha de prevenção, né? É bom a gente falar o que é o soro, tá? O soro é o anticorpo pronto. Então, se eu fiz um ferimento muito feio, tal, eu posso tomar um soro antitetânico. O soro contra a difteria, o soro contra a hepatite. Então, são anticorpos produzidos em outros organismos, alguns deles são produzidos em equinos, e os equinos geram aquela quantidade de anticorpos e fica armazenado soro antiescorpiônico, gente, vamos lembrar, nossa cidade tem muito escorpionismo, né? Então isso é produzido e dado ao organismo humano o anticorpo pronto, ele não produziu nada, a gente fala imunidade passiva, não houve produção. As imunoglobulinas são também um jeito de oferecer proteção pronta. A vacina é quando o corpo vai reagir, tá? É importante a gente lembrar, já falei então os soros, né? Falei do antiescorpiônico, contra a picada de cobra, as variadas cobras e outros animais que sejam agressivos para o ser humano. Aracnídeos também, né? Tanto que o aracnídeo, ele é parente do escorpião. Tá? Então você consegue fazer na falta de um, suprir com o outro, e isso tudo precisa ser produzido, tem em estoque. Quem faz a gestão disso? Os órgãos SUS, para esses soros importantes. Produzidos no Butantan muitas vezes, vem para as cidades de acordo com demanda, e quem faz a gestão no município é a vigilância epidemiológica. Gostaria então que a senhora deixasse uma mensagem para o taubateano, para a taubateana, para as famílias aqui da nossa cidade e da região também, a respeito da vacinação. Eu gosto muito de Taubaté, gosto muito da região, eu não sou daqui, eu adotei esta região e amo a região onde eu resido. Gente, quando tinha pouquinha vacina, tipo, quando eu era criança, eu tive um monte de doença que não tinha jeito de não ter, né? Eu tive sarampo, catapora e tal. Quando as minhas filhas, que hoje são pessoas de 30, 40 anos, já tinha mais, eu ofereci todas que eu pude oferecer. Hoje, então, tem muito mais oportunidades. Hoje nós temos vacina da dengue, por exemplo, que ainda não está em número suficiente, mas está aí disponível de uma certa forma. Não deixe de usar aquela ferramenta que protege o seu filho, seu familiar, o idoso da sua casa. Está ali, disponível, muitas vezes gratuito, muitas vezes. Se a gente fizesse só a vacina do SUS, já estaria ótimo. Algumas pessoas dão uma extrapolada e fazem um pouco mais do particular. Mas faça a vacina. Vacina é proteção. Proteção é amor. Ame os seus familiares e a si próprio. Proteja-se com a vacinação. Doutora Estela Zoner, muito obrigado pelas dicas, pelas informações, pelo conhecimento compartilhado aqui com os nossos telespectadores e até uma próxima oportunidade. Será um prazer recebê-los de novo. E assim a gente encerra a nossa Hora do Papo falando sobre vacinação e encerramos também o Mix da TV. Eu te espero amanhã aqui na nossa programação. Fique com a gente, junto e misturado.